Paz e graça da parte de Deus, seja bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Vamos Ler. Aqui nós fizemos algumas reflexões para acrescentar e santificar a nossa vida dia após dia. Eu vou pedir com que você se inscreva no canal, comente esse vídeo, partilhe para mais pessoas terem acesso e subscreva no canal, ok? Para ajudar o canal a crescer. Então, vamos ler? Ok. Eu vou abrir aqui alguns textos bíblicos. Vamos meditar em alguns episódios da Bíblia para nós depois chegar a um ponto único, ok? Eu vou abrir Êxodo, tá? Já marquei aqui com a minha Bíblia. Êxodo capítulo 17. Vamos em Êxodo capítulo 17. Tem um episódio bem, mas bem interessante. Êxodo capítulo 17 fala sobre a rocha, nesse caso Moisés, né, que feriu a rocha. E, começando aqui no versículo 12, diz assim: Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo de sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Você vê, típico de quem não tem Cristo no coração, né? Falta de fé. Né? O povo aqui, bom, estava a murmurar. E Deus claramente não se alegrou com isso. Continuando, versículo 4. Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Versículo 5. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, pega atenção nesse detalhe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então veja, povo tendo sede, povo naquela constante murmuração, Moisés disse para o Senhor: esse povo só falta me apedrejar. Então, e Deus, nas recomendações, disse: olha, pega o cajado que você feriu com ele o mar, que você abriu com ele o mar, e vem ter comigo. E a ordenança é que Moisés tinha que ferir a rocha, tinha que bater na rocha. Veja, Moisés fez tal como Deus havia ordenado. E Moisés teve êxito. Agora, você quer ver um episódio bem triste mesmo? Segura bem esse episódio. Agora, você quer ver outro episódio de Moisés quase tendo a mesma situação, só que com alteração? Vamos ler? Vem comigo em Números capítulo 20, o verso 2 também. O verso 2 diz assim: Não havia água para o povo. Esse é um outro episódio. Murmuraram ali, andaram mais um pouquinho, depois de andarem mais um pouquinho, e a sede pega novamente o povo de Israel, e o povo de Israel novamente entra em murmuração. Versículo 2, capítulo 20, versos 2, diz assim: Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Versículo 5: E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não há cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Novamente. Versículo 6. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha e dará sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes. Porventura, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram água, e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés, versículo 12, e Arão: Visto que não creste em mim, para que me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. O resto da história nós sabemos. Repara que no primeiro evento Moisés falou com a rocha. Já vamos entender o porquê que Deus mandou Moisés falar na primeira vez com a rocha, ou melhor, bater na rocha e não falar. Moisés na primeira vez Deus lhe falou: bate na rocha, fere a rocha. E a rocha saiu água. Moisés teve aceitação e teve êxito, e o povo ali provavelmente festejou. No segundo evento,
Deus disse, já não bata na rocha, fale com a rocha. Apenas fale com a rocha. Só que Moisés, com aquela pressão do povo e Moisés com aquela ira, descontrolou-se por um momento e bateu 2 vezes na rocha. Veja, parece um pecado simples, só que Moisés canalizou a glória que era para Deus e canalizou para ele. Mas reparem que a rocha saiu água. Deus permitiu com que a rocha saísse água. Por quê? Se Moisés pecou. Percebe? Então veja, vamos aqui entender. A primeira vez, Moisés fez o que Deus mandou. Moisés teve êxito e teve aceitação de Deus. Na segunda vez, Moisés não fez tal como Deus pediu. Deus pediu com que Moisés falasse com a rocha e Moisés bateu, inclusive 2 vezes na rocha. Mas a rocha saiu água. Só que Moisés teve êxito, mas não teve aceitação de Deus. Percebe? Então, quando você dá aquilo que Deus, quando você faz aquilo que você queres fazer, não porque Deus te pediu, você até pode ter êxito naquilo que você fez. A tua festa pode sair bem, aquilo que você vai fazer pode sair bem aos teus olhos, mas nem sempre você tem êxito diante da aceitação, diante da presença do Senhor. Então, esse foi o caso de Moisés. Olha que Moisés até morreu por esse pecado. Moisés viveu muito tempo com Deus sem pecar, mas um pecado que Moisés cometeu aqui, Deus matou Moisés. Percebe? Mas por que Deus disse na primeira vez Deus mandou Moisés simplesmente bater na rocha? Aquela rocha era Cristo. Quem é a nossa pedra angular? Quem é a nossa rocha? Então, aquela rocha era Cristo. 1 Coríntios 3,11, se a memória não está a ser infiel, diz que Cristo é o fundamento da igreja. Então, aquela pedra era Cristo. E Cristo só foi morto uma vez. Então, na primeira vez, Deus disse, fere a rocha. Como a rocha é Cristo? Fere a rocha e ela vai sair água. Né? Cristo é a água da vida. Cristo é a fonte da água da vida. Então, fere a rocha. Na segunda vez, Moisés não tinha mais que ferir a rocha. Moisés tinha que simplesmente falar com a rocha. Depois de Cristo morrer, nós temos que simplesmente falar, confessar os nossos pecados, expor as nossas aflições diante de Cristo e Ele vai resolver. Mas Moisés, com aquela ira, bateu novamente na rocha. Você não tem entender. É como se Moisés tivesse crucificado novamente Cristo. Tá? Percebeu? Mas eu quero ir contigo ainda mais distante. Ainda nesse fio lógico de você querer dar aquilo que você acha, não aquilo que Deus te pediu. Vamos meditar mais numa personagem. O exemplo de Caim, o primeiro homicida registrado na Bíblia. Gênesis capítulo 4. Eu estou em Gênesis capítulo 4. Veja, sabemos que Caim, de acordo com o relato bíblico, né, era um lavrador e Abel era um pastor, né, de ovelhas. E Deus a pediu oferta, Deus pediu sacrifício. E nós sabemos o que Caim trouxe. Vamos ler então? Mais uma vez, né? Vamos ler. Gênesis 4, versos 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, do fruto da terra. Mas Deus havia pedido sacrifício. Verso 4. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, a oferta de Abel era sacrifício, trouxe as primícias do rebanho. Verso 5. Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor, por que andais irado? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7, que é o mais interessante. Olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Caim, se fazeres aquilo que eu estou a pedir, será que eu não vou te aceitar? É o que Deus está a dizer aqui. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo, Caim. Se continuares a proceder mal, o pecado jaz à tua porta. O pecado está a rodear a tua porta. O pecado está a teu lado. E é teu dever dominá-lo. Ou melhor é que você tenha domínio daquilo que é a tua ira. Vamos no Novo Testamento, quando Paulo disse, ireis, mas não pequeis. Então, Caim estava descontente por Deus ter rejeitado a oferta, mesmo Caim sabendo que fez aquilo que agradava ao Caim, não aquilo que agradava a Deus. Então, Deus pediu sacrifício de animais, Caim trouxe frutas. E aqui nós vamos começar a se perguntar, mas
Que vale a intenção? Provavelmente caiu, deu assim, de boa intenção. Mas que vale a intenção? Não, querido, que vale não é a intenção. Que vale aquilo que Deus está pedindo. Você pode ter boa intenção, mas se a tua intenção não está de acordo com os mandamentos do Senhor, em vão é a tua intenção. Ah, que vale o coração. Enganoso é o coração do homem. Jeremias 17. Então, querido, devemos dar aquilo que Deus está pedindo. E por que eu vim parar aqui no exemplo de Caim? Porque as pessoas vão dizer, não, mas às vezes nós temos que embelezar o sacrifício, às vezes nós temos que embelezar aquilo que Deus está a pedir. Deus pode estar a pedir isso, mas se eu tentar ajeitar lá um pouquinho, não, querido. Deus está a pedir assim, traz assim, irmãos. Deus está a pedir preto e você quer trazer azul escuro, não dá certo. Por mais que tenha semelhança, mas Deus está a pedir preto, então traga preto, irmãos. Então, assim, eu vejo o cristão hoje em dia que, sabe, está preocupado em, assim, olha, eu não posso parar de usar isso, não posso parar de meter saia curta, porque senão vou ficar velha. Não posso parar de usar batom, senão vou ficar velha. Irmão, continua a usar saia curta, continua a usar batom. Quero ver se vais ficar nova para sempre. Vais envelhecer na mesma, minha irmã. Então não é mais fácil agradar o Senhor? Percebe? Caim também achou que dando aquilo que Caim queria, poderia ser aceito. Porém, Deus o rejeitou. E ele, ao resultado, acabou por matar o seu irmão por fazer o bem. Eu quero que você analise um pouquinho numa foto, ok? Eu vou colocar aqui uma foto, né? Um altar cheio de frutos, assim, ilustrando o altar de Caim, tá? Uma foto que eu baixei, eu vou colocar aqui. Analisa a foto. A foto cheia de frutos, olha, bem bonitinho, né? Ah, tá bonito. Bem bonitinho. É uma beleza. Tá bem embelezado. Agora eu quero que você analisa a seguinte foto. Analisa esta foto. Agora me diga, qual das fotos está bonito? Qual dos altares está bonito? Essa, que é o altar de Caim, ou essa, que é o altar de Abel? Seja sincero contigo mesmo. Agora eu quero que você me diga alguma coisa. Qual dos altares foi aceito por Deus? O embelezado ou que está feio, vamos assim dizer? Então, quando Deus está a pedir, não importa a beleza, dá simplesmente aquilo que Deus está a pedir. A coisa de nós tentar embelezar é que vai nos fazer se perder, querido. Deus está a pedir uma coisa, dê simplesmente aquilo que Deus está a pedir. Nós cristãos devemos dar aquilo que Deus está a pedir. Percebe? Que você tenha arrecadado alguma informação significativa para a tua santificação diária. Que o Senhor te abençoe. Por favor, não esqueça de partilhar o vídeo, comentar, né? Aquilo que você achou interessante do vídeo, comente aqui. E se tiveres algum assunto que queres que eu fale, podes também deixar aqui nos comentários, tá? E subscreva no canal, por favor, tá? Para ajudar a crescer o canal. Esse é um favor especial que estou a pedir para você, tá? Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.